Olá, senhora! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Gente, que calor é esse? Começar o vídeo já falando assim, que calor. Porque eu tô aqui de regata e tá um solzão. Mas olha, para tudo. Olha que luminosidade boa pra gente gravar um videozinho. Muito boa, né? Uma luz natural do solzinho. Pois é, gente. Vamos ter um tempo de mesa agora? Um estudo bíblico. Um estudo não, um devocional. Uma reflexão da palavra de Deus. Eu estou lendo Êxodo, que é um livro muito bom. Inclusive, eu recomendo que vocês entrem nesse estudo bíblico junto comigo, se vocês quiserem. Estudem o livro de Êxodo. É tão bom assim. Tem muitos aprendizados, muitas lições que a gente pode tirar, aprender e ver os milagres de Deus. É maravilhoso. Ver a intimidade que Deus tinha com Moisés. É admirável, gente. O quanto ele foi um homem muito devoto ao Senhor. Toda a história, todo o testemunho é muito lindo. E glória a Deus, porque glorifica o nome de Deus, né, minha gente? Pois é, eu quero compartilhar hoje com vocês o capítulo 15 de Êxodo. Olha, capítulo 15 de Êxodo. Contextualizando para vocês, o capítulo 15, ele procede, ele é um capítulo depois do capítulo que o Senhor, ele abre o Mar Vermelho e liberta o povo de Israel, né? Ele consegue libertar o povo de Israel e os egípcios, eles ficam com Deus quando o Mar Vermelho se fecha, todos os carros e cavalos egípcios vão e o povo foge. Então é basicamente isso. O capítulo 14 vai falar sobre a travessia do Mar Vermelho e a grande maravilha que Deus fez. E nisso, o povo, após ter vivenciado isso, passado pelo Mar Vermelho, gente, imagina, o mar se abriu. Que é isso? Um grande milagre, glória a Deus. O mar se abriu e tava todo mundo super feliz, todo mundo super alegre, glória a Deus. O Senhor nos libertou, o Senhor é conosco. Vou ler aqui para vocês um pouco. Então, entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso eu exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. E assim prossegue, gente. Eles cantaram muito, cantarolaram muito, muito alegres, glorificaram ali o nome de Deus, ficaram falando sobre a maravilha, né, o milagre que o Senhor fez quando libertou eles ali da mão dos egípcios. Mas aí, logo nos próximos versículos, a gente encontra a murmuração. Olha aqui, gente, versículo 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sul. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram ali, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Bom, gente, quando eu estava lendo essa passagem, esse capítulo, eu fiquei super maravilhada, porque a gente sabe muito que os filhos de Israel, né, no caso, o povo que estava no caminho da terra prometida, eles reclamavam muito. Aí quando eu vi esse versículo, essa passagem, eles glorificando a Deus, se alegrando, eu imagino, gente, eles vendo assim, ó, Uhul, Deus nos libertou, glória a Deus, cantando assim, Rapaz, tá certo isso? dançando, batendo pandeiro ali, ó, na maior alegria. Mas sabe o que é triste? Porque logo depois, no momento de fraqueza, no momento que eles estavam ali com muita sede, já foi uma motivação para eles reclamarem.
E eles tinham acabado, literalmente tinham acabado de vivenciar uma grande maravilha. Deus tinha acabado de libertar ele das mãos dos egípcios. Deus tinha acabado de abrir o mar vermelho. E aí, ok, beleza. O Senhor vai prover água ali para eles. E aí, logo depois deles viverem essa grande maravilha, porque o Senhor transformar as águas amargas em doce, eles vão começar a murmurar porque eles vão sentir fome. Fala, Senhor, o Senhor nos traz para cá para sentir fome? É melhor que morrêssemos no Egito. Olha isso, gente. Misericórdia. E pensando nisso, eu acho que quando nós paramos de olhar para o Senhor, para a grandeza dele, para quem ele é, o nosso coração se volta para murmuração, para reclamar. Nós começamos a ser levados, vamos dizer, possuídos assim, conduzidos, né, pelas coisas terrenas, aí, pelas dificuldades, pelas fraquezas. Eles sentiram sede. Aí o Senhor foi transformar a água amarga em doce. E isso ainda não foi o suficiente para eles confiarem que Deus seria o mesmo Deus que proveu água, seria o Deus que poderia prover alimento. E eu queria trazer isso como reflexão para que nós venhamos voltar a louvar. Devemos voltar a cantar. Esse é o termo que eu queria dizer, realmente cantar. Algo simples, quando eu falo cantar, não é somente cantar, mas cantar como um ato de confiança. Cantar de uma forma que glorifique e adore ao Senhor. E a gente aqui tem dois tipos de maturidade. Um cristão que é imaturo e um cristão que é maturo. O cristão imaturo, ele vai ver ali a água amarga e vai falar: Deus é bom porque ele transformou a água amarga em doce. Um cristão maturo, ele vai ver a água amarga e vai falar: Deus é bom. A água pode estar amarga e Deus continua sendo bom. O mar pode estar fechado e Deus continua sendo bom. Eu posso não comer nada e ele continua sendo bom, porque a minha fé, a minha esperança, o meu amor por Deus não está naquilo que ele faz, está em quem ele é. Então, cara, posso estar passando por muitas circunstâncias, Deus continua sendo fiel e bondoso. Que esse chamado seja para voltarmos, gente, para o primeiro amor, em que nós honramos, em que nós glorificamos ao Senhor, independentemente da água doce ou da água amarga, em que nós glorificamos a Ele com a barriga cheia ou vazia, porque independentemente das circunstâncias do cenário, Deus continua sendo bom. Então que venhamos louvar mais Ele, que não venhamos nos pegar murmurando, mas agradecendo, tendo mais gratidão, porque quando a gente olha para trás, a gente vê o quanto Deus nos protegeu, a gente vê o tanto de livramento que nós já passamos, e ali na hora a gente nem entendeu. Na passagem também aqui na leitura, quando o Senhor estava conduzindo o povo, a gente está muito quente, misericórdia. Quando o Senhor estava conduzindo o povo, o Senhor mandou eles para um caminho mais longo, para que eles não passassem por uma terra que estava tendo guerra, desistissem e quisessem voltar atrás. E assim, quando a gente passa por aquela situação, a gente não entende, a gente fica: Deus, mas o Senhor me mandou por um caminho mais longo. Sendo que Deus fez isso porque Ele sabia, Ele conhecia o coração do povo. Ele sabia que se o povo passasse por aquilo, visse ali tendo guerra, eles teriam medo. Eles iriam querer retroceder. Então o Senhor, por muita bondade, porque isso é uma infinita bondade e misericórdia, Ele mandou o povo por um caminho mais longo, a fim de que eles não perdessem o ânimo. Quanta bondade! E às vezes a gente passa por isso, a gente não entende. Mas quando a gente vai ver lá na frente, uau, faz sentido, Deus fez isso porque Ele estava me guardando, Ele estava me livrando, Ele estava me protegendo. Que venhamos confiar mais em Deus, ainda que a gente não entenda. Que a nossa boca não perca a essência da adoração. E é que nem aquela música, tem uma música que se chama literalmente A Essência da Adoração. E aí começa, acho que é o refrão que fala: estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. E realmente, a essência é o Senhor. A essência da adoração não é o que a gente vive, não são os milagres, não são os prodígios. A essência é Ele. A essência da adoração é Ele. É quando você volta a esse primeiro amor em que você louva o Senhor por quem Ele é. E é isso que eu creio que Ele espera de nós. Um coração voltado para adorar. Um coração de adorador. Adoradores do Senhor. Em nome de Jesus. É isso, minha gente. Fiquem com Deus. Beijos. Até o próximo vídeo.